Vou colocar aqui no molde já recortado para você entender melhor. É deixar um acréscimo de uns 2 centímetros na margem de costura, porque aí você ajusta no corpo o tanto que você quer. Olá, que bom te ter por aqui. Eu sou Rutiana Sobrinho e aqui é um canal de costura e modelagens de roupas, principalmente as femininas. Seja muito bem-vindo ao canal. Se é novo por aqui, já se inscreve para ficar por dentro de tudo, porque aqui você aprende de verdade. E agora fique de olhos bem abertos para não perder nada, que a aula já vai começar. Para fazer essa modelagem, você vai precisar de ter em mãos os moldes da blusa base frente e costas com as pences ou sem as pences. Primeiro eu vou fazer utilizando os moldes sem as pences. Eu vou fazer o dégagê na parte da frente. Já fiz aqui algumas marcações que eu já vou te mostrar, mas antes deixa eu te explicar que se você quiser fazer algum modelo na peça, você já faz antes de mexer aqui no dégagê. Digamos que você queira um ombro um pouco mais estreito, sem manga, né, com o ombro um pouco mais estreito. Então você entra aqui o valor que você quer, retraça a cava. Digamos que você queira a cava um pouco mais baixa, você desce o valor que você quer, retraça aqui a cava. Digamos que você queira um decote um pouco mais aberto aqui, então você entra o valor que você quer, retraça o decote. Então você faz essas modificações antes de mexer aqui na peça. Então vamos às marcações. Aqui no decote eu marquei a metade dele. Para isso é só colocar a fita métrica em pé, em toda a extensão, ver o valor que deu e marcar a metade. Aqui na linha da cava eu desci 4 centímetros de um lado e de outro e tracei essa linha pontilhada. E marquei aqui a metade dessa linha. Só colocar a fita métrica nela toda, dobrar ao meio que você já tem aqui a marcação. Agora eu vou traçar uma linha reta daqui até esse ponto, depois eu vou continuar riscando reto ali, só para você entender onde eu vou ter que cortar. Agora eu vou cortar nessa linha que eu desenhei. Eu amo receber um comentário seu e sempre faço o maior esforço para responder. Então, se tiver dúvidas ou quer compartilhar uma experiência sua com a gente, ou mesmo quiser fazer uma crítica construtiva, me fala nos comentários do vídeo. Nesse papel de baixo eu tracei uma linha reta e outra esquadrada para lá, ó. Só colocar o esquadro nessa primeira linha aqui e traçar para lá. Aqui você viu que na hora que eu cortei eu não fui até o final para poder movimentar aqui essa peça. E agora eu encosto o centro-frente nessa linha e vou encostar a beiradinha aqui do ombro na linha de cima. O tanto que você vai abrir aqui, você tem que fazer testes para saber o tanto que você quer. Aqui eu fui colocando de jeito que ele fique com 25 centímetros, dessa ponta até ali, na hora que encosta o ombro. Eu cortei o molde que acabei de fazer no papel mais maleável e posicionei ele aqui em cima da blusa base, que tem um decote rente ao pescoço, para você conseguir visualizar como que fica esse decote. Na hora que você corta no tecido, ele tá assim, né? Na hora que você veste, isso aqui cai. Se você abrir muito naquela medida que eu falei, pode ser que ele fique aparecendo aqui o seu corpo, porque ele vai descer um pouco mais. Esse aqui tá dando a medida de 12 centímetros daqui para baixo. Eu medi no meu corpo e não fica aparecendo o corpo, mas vai também depender do tecido que você vai usar, porque tem tecidos que tem muito peso, então ele vai ter a tendência de ceder mais aqui, e aí pode ser que fique mais decotado do que você queira. O que eu sugiro é que você faça como eu fiz aqui. Faz um molde em tamanho miniatura, depois você corta num papel igual eu fiz aqui mais maleável, ou num tecido, ou num TNT, e você vê o tanto que vai ficar aqui, para você ter uma ideia. Porque senão pode ser que você realmente fique com o corpo à mostra e talvez não é isso que você quer. Voltando ao molde inicial onde foi criado o dégagê, é preciso fazer aqui ainda um acréscimo para o acabamento. E o acabamento será um acabamento inteiriço, porque esse tipo de decote mostra a parte interna conforme se mexe o corpo. Então não fica legal fazer uma emenda com a parte da blusa e a parte interna, porque na hora que você mexer vai mostrar a emenda.
Então eu vou fazer aqui o acabamento inteiriço. Para isso eu vou acrescentar acima dessa linha um valor que vai ser o acabamento. Eu vou colocar aqui como sugestão 10 centímetros, mas isso pode variar. O que eu aconselho é você não fazer ele muito estreito, porque senão vai ficar aparecendo também o acabamento solto que vai ficar aqui para dentro da roupa. Então é bom fazer ele maior, prender aqui nas laterais, para não ficar aparecendo na hora que você mexer. Geralmente, o motivo de alguém estar aqui é porque gosta de costura e modelagem. Então, deixe o seu like no vídeo, que assim o YouTube entende que você gosta desse assunto e sempre te notifica quando eu postar. Depois que fizer esse acréscimo, é só dobrar o papel nessa linha e cortar aqui em volta. Depois também cortar aqui, ó. Então, esse molde todo vai ser cortado aqui, aqui, em volta aqui embaixo, e com papel dobrado você corta aqui. E aí ele vai ficar assim, ó. Como ele vai ser cortado na dobra do tecido, na hora que abrir, vai ficar assim. Vou mostrar aqui de frente, para você ver melhor. Aqui, então, é o acréscimo do acabamento. Quando eu viro para dentro, essa parte aqui que é o ombro, então vai ser preso o acabamento nela. E se você fizer ela um pouco maior, ela ainda vai pegar uma parte aqui da cava. Então, se fizer muito curtinho, na hora que você mexer, vai ficar aparecendo essa parte aqui, ó. Vou dobrar aqui para você entender melhor. Ó, se eu fizer ele muito curtinho, na hora que movimenta o corpo, essa parte aqui fica aparecendo, fica caindo aqui para fora do molde, então não fica legal. Então é bom fazer ela um pouquinho maior, pode até fazer maior do que eu fiz aqui, que aí você vai prender no ombro e na cava. E aí o acabamento fica inteiriço. É importante ressaltar que quando você faz o dégagê no molde, você ganha aqui na lateral, bem na reta da cava, mais ou menos na reta do busto, uns 2 centímetros de folga. Aqui eu tenho, nessa parte pontilhada interna, o molde base sem nenhuma alteração, e na parte externa eu tenho o dégagê. Então, aqui eu ganhei um acréscimo que vai ser a folga aqui do meu busto. Na parte de baixo, como eu não mexi nada, ficou do mesmo jeito. Então, se por acaso você quiser a cintura mais folgada, você tem que sair um pouco mais aqui na lateral e fazer aqui a ligação com as linhas. Vou colocar aqui no molde já recortado para você entender melhor. Então, a parte branca é o dégagê. E aqui bem na reta da cava eu tenho um aumento de 2 centímetros. Talvez você pode ficar preocupado que aqui tem muito, ó. Mas quando você jogar o molde pra cá, ele volta ali para o tamanho da cava. Se você ficar com medo de ficar apertado, o que você pode fazer é deixar um acréscimo de uns 2 centímetros na margem de costura, porque aí você ajusta no corpo o tanto que você quer. Existem várias maneiras de fazer o dégagê no molde. Vou te mostrar mais uma aqui utilizando o mesmo molde base sem a pence. Aqui eu emendei onde eu havia cortado anteriormente, que eu não vou utilizar nesse. Vou usar aqui também as mesmas medidas que eu usei anteriormente. Então, eu tenho a linha traçada aqui e aqui esquadrada. E aqui, daqui para lá, eu tenho a marcação dos 25 centímetros, que foi o que eu abri no dégagê anterior. Aqui para cima também eu já tenho a marcação do acabamento. Então, eu vou encostar a ponta do ombro nessa marcação de 25 centímetros e aqui o centro-frente eu vou encostar nessa linha aqui. E aí eu pego o esquadro, já até tracei a linha aqui, encosto ele nessa linha e na lateral ali da peça. E aí traço uma linha aqui. E agora eu vou recortar o molde dobrando essa parte para dentro, cortando aqui, aqui, aqui e aqui. Depois eu abro aqui
corto nessa linha aqui, aí já tá com a marcação do formato aqui que eu dobrei para dentro. E corto aqui também. Depois de cortar, eu vou ficar com o molde já com o dégagê, mas um pouco diferente do anterior. Eu vou desenhar aqui no papel como que ele ficou, só para você ver a diferença, e depois eu mostro no molde também já recortado. Então, conforme você tá vendo, eu ganhei um aumento muito maior aqui, ó. Ou seja, usando esse método, eu vou ganhar muito mais espaço no busto, e que automaticamente também eu ganho muito volume aqui na frente. Eu vou te mostrar no molde que eu fiz recortado para você ver. Eu recortei o molde, posicionei ele aqui em cima da base para te mostrar a diferença de um para o outro, ó. Aqui, a partir da base para baixo, eu tenho uma queda aqui no decote de 12 centímetros. Ou seja, não ficou muito profundo. Mas, porém, o que tem diferente aqui, eu ganhei muito volume nessa região do busto, da cintura e até quase chegando aqui embaixo, ó. Outra coisa diferente que aconteceu aqui é que, como eu esquadrei embaixo, eu ganhei um volume aqui no centro-frente, ó. Então, conforme o tecido, pode ser que ganhe até mais volume do que isso. O que eu faria? Eu faria ele esquadrado, como eu fiz no molde, e na hora da prova eu observar se precisa de ser retirado esse volume, que às vezes no corpo não dá tanta diferença. Mas como aqui tem uma quantidade maior, pode ser que não fique legal. Então, eu retiraria esse pedaço aqui na hora da prova. Então, eu ganhei nesse modelo aqui muito volume na região do busto, também na cintura, ó. Tá vendo? Isso tudo aqui é volume, ó. Até quase chegar embaixo. Ó. Tudo aqui é volume a mais. Então, pode ser que você não goste desse tipo de modelo aqui. Eu preferiria o anterior, porque aí eu poderia fazer um aumento na margem de costura, como eu falei, e aí eu ia adequar melhor o meu corpo. Mas tudo é questão de teste. Faz o teste e vê qual que fica melhor para você. Agora eu vou fazer o dégagê usando o molde da blusa base com as pences. Normalmente, uma peça que tem o dégagê, seja blusa, seja vestido, ele não tem a pence da cintura. Então, você pode retirar essa pence da cintura aqui na lateral. Então, você vai medir a largura da sua pence e retirar aqui na lateral. Faz a marcação aqui, traça uma linha reta até aqui a cava e até aqui embaixo e faz o restante do que eu vou fazer aqui no molde. Como eu quero transferir o valor dessa pence para o dégagê, então eu vou recortar essa linha aqui da cintura e retirar esse pedaço aqui de baixo. Se por acaso as suas roupas costumam dar um papo aqui na reta da cava, quando você está usando uma peça sem manga, você pode retirar o volume que fica nessa região e jogar também para o dégagê. Vou fazer a marcação aqui e vou te mostrar como faz. Aqui eu fiz a marcação de 1 centímetro, mas depende muito do corpo, pode ser mais, pode ser menos. E agora eu vou traçar uma linha reta desse ponto aqui, que é o ápice do seio, até aqui o centro-frente, encostando o esquadro nesses dois pontos. Agora eu corto essa linha até o ápice do seio e fecho as pences da cintura e do busto, encostando essa linha nessa
e essa linha nessa. Também fecho o ajuste feito na cava, encostando uma linha na outra. Quando eu fechar as pences e o ajuste, o valor fechado vai vir aqui para essa região. Uma coisa que eu não falei aqui agora, mas eu já havia falado na modelagem sem a pence, é que é bom fazer as alterações que você quer no modelo antes de fazer as modificações. Dá para fazer depois, mas fica melhor se você fizer antes. Bom, agora eu tenho aqui uma linha traçada, da mesma forma que eu fiz a modelagem anterior. E outra esquadrada para cá, já fiz aqui o aumento para o acabamento. E agora eu vou encostar o centro-frente da blusa aqui nessa linha. E a parte de cima, que é aqui, ó, o início do ombro, vou encostar nessa linha. E agora eu vou copiar aqui o molde, acertando aqui, ó, o finalzinho que ficou, que deu um dentinho na cava, já vou acertando aqui, copio até aqui a lateral. Bom, tudo vai depender do modelo que você vai fazer. Se você for fazer um cropped, por exemplo, você vai querer subir aqui ou deixar na linha da cintura. Então, você vai pegar o molde do jeito que tá aqui, só retraça aqui a parte da cintura. Se tiver dado algum afundamento aqui, você faz a linha acertando. E se você quiser descer, ou seja, fazer uma blusa ou um vestido, você vai ter que colocar a parte de baixo. Então, eu peguei aqui, ó, a parte do quadril. Essa pence aqui, como ela foi tirada aqui, então ela não existe também aqui, ó. Então, eu retirei ela na lateral. Encostei aqui essa parte do centro-frente, encostei ali, ó, na lateral. Aí, faço a marcação e retraço a linha. Aí, esse pedacinho aqui eu vou cortar. Aí eu encosto aqui e retraço aqui, ó, a lateral e a barra. Aqui na lateral não pode ficar uma quina, então tem que refazer aqui essa linha para harmonizar a curva. E aqui eu estou dando um exemplo para você fazer o dégagé, mas você tem que ver se o tecido que você vai usar tem elasticidade ou não. Se não tiver, você tem que tomar o cuidado de colocar aqui a folga de vestibilidade. Eu estou ensinando aqui o modelo, só o dégagé. O restante você tem que fazer aí conforme o seu tecido e conforme o seu modelo. Porque no caso aqui, eu estou ganhando volume só na parte de cima. Aqui eu não estou ganhando volume na linha da cintura, aqui na largura. Depois de fazer toda a modificação no molde, você vai dobrar o papel aqui para dentro. E aí recortar em toda a volta, inclusive nessa parte aqui. Isso você vai fazer em todos os moldes, que eu já falei antes. Depois de cortar, você abre e corta o excesso aqui de papel. E aí o dégagé feito dessa forma, com a blusa base com pences, fica assim. Ganha-se volume aqui, mas também não é muito, né? E da cintura para baixo, ó, praticamente não tem volume. Lembrando que aqui é papel, então não fica com o caimento adequado. Mas com tecido, isso aqui fica bem caidinho, formando uns gominhos, né? Aqui desceu aproximadamente do decote base uns 10 centímetros. É bom também você sempre cortar esse tipo de modelo no viés. Então, aqui o centro-frente dele fica no viés do tecido. Você dobra o tecido no sentido que a dobra dele fique no viés. Aí você coloca aqui o centro-frente nessa dobra. O molde vai estar um quarto, né? Assim, ó. Você vai colocar essa parte no viés do tecido.
Tá aí 3 maneiras de fazer o dégagê. 2 usando o molde da blusa base sem as pences e 1 usando o molde da blusa base com as pences. É bom sempre reforçar que aqui eu só ensinei a fazer o dégagê. A folga de vestibilidade que você pode colocar ou não na peça vai depender do modelo da sua peça e do tecido que você vai usar. É sempre bom fazer testes antes com um tecido mais inferior, ou um TNT, um lençol velho, ou até mesmo um papel fininho como eu fiz aqui. Você faz no tamanho do seu corpo, coloca sobre o seu corpo para ver se o caimento vai ficar do jeito que você quer. É claro que aqui o papel ele é mais durinho, não vai ficar idêntico à peça, mas aí você já consegue ter uma ideia de como vai ficar a sua peça. Que legal que você ficou comigo até aqui. Muito obrigada por sua atenção. E agora vamos ao versículo de hoje. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus 11:1. Quando existe a fé em nós, não existe a dúvida, porque a fé é a certeza de que isso ou aquilo vai acontecer. Ou seja, não há espaços para incertezas. Se você não tem fé, ore e peça a Deus, pois viver uma vida com fé é totalmente incomparável com tudo que você já viveu. Que Deus te oriente com essa palavra. Antes de sair, assista aos vídeos que estão na tela. Fica com Deus, até a próxima. Tchau!